Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje é baseada no segundo livro de Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 26. Esse é um texto, daqueles textos onde pecado aparece com P maiúsculo. É uma história que revela o poder destrutivo que o pecado tem na vida de uma pessoa, mesmo uma pessoa que já se considera servo de Deus. Essa história é uma história de Davi, o grande rei de Israel. E ela começa quando, uma tarde, no seu palácio, Davi olha para uma mulher e a deseja. Só que essa mulher era casada. Isso foi avisado a Davi. E aqui já aparece o primeiro erro de Davi, a sua falta de domínio próprio. A palavra de Deus, ela nos ensina que tentação não é pecado. Tentação é eu me sentir atraído pelo pecado. Exatamente esse é o poder da tentação. Veja que Jesus foi tentado, mas não pecou. O pecado só acontece quando eu cedo à tentação. Quando o desejo é atendido, o pecado é gerado. Todavia, quando eu controlo os meus desejos, o pecado não é concebido. Por isso, diante das tentações, precisamos resistir, buscar forças em Deus, fugir da aparência do mal, exercitar o domínio próprio, crendo que o Senhor, na hora certa, afastará de nós a tentação. Davi, contudo, não controlou o seu desejo. Ele não negou a si mesmo. Ele adulterou. Ele não poderia, de forma alguma, tomar para si uma mulher casada. Mas como vamos perceber, Davi ficou cego pelo pecado. A mulher manda avisar Davi que ela estava grávida. E aí começa o segundo momento de pecado de Davi, a sua dissimulação. Davi engravidou Batseba e resolveu encobrir o seu erro. Ela era casada com Urias, soldado que estava na guerra. Davi manda chamá-lo de volta do campo de batalha. E Davi então cria uma estratégia para se livrar do problema, se livrar da culpa, sem levantar suspeitas. O plano maquiavélico de Davi era que o marido de Batseba voltasse da guerra, ficasse em casa durante alguns dias e se relacionasse com a sua esposa. Depois era só ela dizer que estava grávida dele. O plano era quase perfeito, porque é bem provável, tudo estava combinado com Batseba. Existe, entretanto, um princípio bíblico muito sério, esquecido por Davi. Um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado. E às vezes, para se livrar de um pecado, cometemos outro, só que isso nunca funciona. O resultado é ficarmos cada vez mais enrolados, presos em uma teia de pecados. Foi o que aconteceu aqui. Davi foi cometendo um pecado após o outro, na tentativa de resolver o primeiro pecado. Só que cada vez ele se afundava mais. Seu primeiro erro foi se relacionar sexualmente com uma mulher que era casada. Seu segundo erro foi não assumir o seu pecado, mas ao contrário, querer encobri-lo. O terceiro degrau desse abismo foi querer enganar Urias. Davi mandou trazer Urias da guerra. Quando Urias chega, vai direto ouvir o rei. O rei o manda ir para casa, descansar. E ainda tem a hipocrisia de lhe dar um presente. Só que Urias, ao invés de ir dormir em casa, dorme do lado de fora do palácio, junto com os outros soldados. Isso, naturalmente, contrariava os planos de Davi. No outro dia, o rei chama Urias para uma festa. Davi deixa Urias embriagado para ver se ele volta para casa.
mas também isso não funcionou. Repare como o pecado cega as pessoas. Davi, um homem que naquela altura já tinha tido grandes experiências com Deus, naquele momento, infelizmente, estava alucinado, obcecado, a ponto de se rebaixar a embriagar um soldado. Guarde isso no seu coração. Um pecado nunca será a solução para outro pecado. Não finja que não aconteceu. O que devemos fazer quando pecamos? A Bíblia é muito clara a esse respeito. Confesse diante de Deus. O salmista, no Salmo 32, nos mostra que quando deixamos de confessar nossos pecados, o nosso corpo e a nossa alma adoecem. O pecado, ocultar pecados do Senhor, nos entristece, tira as nossas forças, nos faz adoecer. No Novo Testamento, em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus afirma que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando sinceramente apresentamos nosso coração ao Senhor, Ele não apenas perdoa a nossa falha, mas também nos purifica, nos limpa, nos renova. Se você não aguenta mais a dor do seu pecado, confesse-o diante do Senhor, peça perdão a Ele, peça purificação, renovo, que vem através do sangue de Jesus. Peça e busque mudança de vida. Davi, contudo, estava cego. E para piorar, Urias se mostrou um homem extremamente honrado. Nessa história, o homem que agiu segundo o coração de Deus foi Urias. Quando Davi o pergunta por que ele não foi dormir em casa, ele responde que, como soldado, não tinha direito de ir para o conforto da sua casa enquanto seus amigos estavam no campo de batalha. Enquanto o exército estava em guerra, ele estava de prontidão. Urias teve a honra que Davi não teve. Faltam homens como Urias. Faltam pessoas como Urias. Gente que coloque a honra do povo de Deus acima do seu conforto pessoal. Em contrapartida, percebemos o abismo profundo em que Davi chegou. Ele queria tanto esconder seu pecado que a honra de Urias foi para ele um estorvo, um obstáculo, um empecilho. E justamente um dos efeitos do pecado da nossa vida é querer menosprezar as pessoas que honram a Deus. Quando estamos cegos pelo pecado, estamos tão alucinados dos nossos próprios erros que ironizamos a honra dos outros, lançamos dúvidas sobre a sinceridade da vida espiritual deles. De alguma forma, nos faz bem diminuir o outro, nos faz bem acreditar que o outro talvez não seja tão crente assim, talvez ele não seja sincero. Aí a gente começa com aquela conversinha. Será que fulano realmente é crente? Duvido que em casa ele é assim. Aposto que está só querendo impressionar. Entenda uma coisa, querido. Não é menosprezando a honra do outro, lançando desconfianças, insinuações, que isso vai melhorar seu estado espiritual. Precisamos honrar quem vive uma vida cristã séria, independentemente da denominação, da teologia. Não nos cabe, não é nosso direito desconfiar ou criticar a sinceridade do outro. Há por aí irmãos, homens e mulheres, como Urias, gente honrada, gente honesta, que coloca os interesses do reino acima do seu conforto pessoal, gente que com muito menos que eu e você, gente que quase na ausência de todos os recursos, consegue viver em fidelidade a Deus e servir a Deus com alegria. E se você acha que não deveríamos honrar pessoas, mas somente honrar a Deus, dê uma olhadinha nas cartas de Paulo no Novo Testamento. Veja como em Romanos, por exemplo, Paulo gasta quase o capítulo 16 todo enaltecendo seus colaboradores.
Ou então leia Filipenses e veja como Paulo faz questão de honrar Epafrodito e Timóteo e ainda exorta a igreja: honrem homens como estes. Precisamos sim enaltecer e honrar aqueles que entre nós servem ao Senhor com amor, dedicação, que são exemplos de vida cristã dentro e fora da igreja, que por meio de suas atitudes refletem a graça de Deus. Quando honramos servos de Deus, estamos também honrando o Senhor. Talvez passe despercebido para você, mas na genealogia de Jesus, registrada em Mateus capítulo 1, o nome de Urias está lá. Aparentemente não há nenhuma explicação para o nome de Urias ter sido colocado lá. Não vai existir nenhum parentesco entre Jesus e Urias. Urias nem mesmo era israelita. Porém, como uma pequena nota de rodapé na Escritura, Deus colocou Urias em uma posição de honra, vinculando ele ao maior evento de todos os tempos, a chegada do Filho de Deus, o nosso Salvador. A honra que Davi tirou dele, Deus o devolveu. Essa história, querido, não é para nos informar que adultério é pecado. A Bíblia já faz isso em 300 outros lugares. Na verdade, essa história nos mostra como o pecado pode cegar alguém, como o pecado pode afetar o nosso discernimento da realidade, como um pecado chama outro pecado. Sabemos que é impossível viver nesse mundo sem pecar. Todavia, pela graça de Deus, pelos efeitos da morte de Jesus, a sua ressurreição, pelo poder do Espírito Santo que atua em nós, podemos não ser mais dominados pelo pecado. Podemos não mais ficarmos cegos pelo pecado. Querido, se você errou alguma vez, você não precisa continuar nesse erro. Você precisa quebrar esse ciclo, essa obstinação. Confesse seu pecado ao Senhor hoje. Busque em Deus hoje forças e graça para mudar de vida. Percebendo que Urias não iria para casa de jeito algum, Davi tomou uma decisão ainda pior. Cego pelo seu pecado, irritado por causa da honra de Urias, Davi resolve matá-lo. Para isso ele precisa arrastar para o seu plano sórdido, o chefe do exército de Israel, Joabe. Observe, quando estamos cegos pelo nosso pecado, arrastamos outros para dentro da nossa lama e, ao final, para piorar, ao invés de somente Urias morrer, vários soldados de Israel acabaram sendo mortos, porque Davi queria esconder o seu pecado. De fato, Urias morreu também, sem saber do que Davi tinha feito. A maioria do povo, naquele tempo, não teve a menor ideia do que aconteceu. Deus, porém, ficou sabendo. A última frase desse texto diz que o que Davi fez desagradou o Senhor. Será que essa frase não se aplica à sua vida? Será que não há coisas que você tem feito que desagradam ao Senhor? E eu gostaria de terminar pensando com você algumas questões para a sua vida. Como anda o seu domínio próprio? Diante das tentações, você tem dito não ou simplesmente tem cedido? Será que não está na hora de fortalecer o seu domínio próprio? Segundo, existem pecados na sua vida que você ainda não confessou ao Senhor? Por que não hoje? Por que não hoje, com sinceridade, abrir o coração, dizendo toda a verdade, pedindo perdão e purificação? Será que você não está cego, obcecado por coisas que você colocou na cabeça, que nada tem a ver com a vontade de Deus? Você só pensa nisso e não consegue parar para ouvir a Deus. Você está tão obcecado que não ouve Deus e também não ouve ninguém. Será que você não está desonrando pessoas com palavras e atitudes? Pessoas de Deus que, por causa da sua cegueira, estão sendo ofendidas? Ou, ao contrário, será que você tem honrado aqueles que perto de você e ao seu redor têm agido com seriedade espiritual?
E se você acha que chegou ao fundo do poço, pecado após pecado te levaram a um grande abismo, saiba que existe esperança para a sua vida. Depois desses acontecimentos, Davi foi confrontado pela palavra de Deus. Ele se arrependeu, reconheceu seu pecado, enfrentou consequências, mas Deus o perdoou e ele foi restaurado pela graça de Deus. Abra o seu coração para o Senhor hoje, confesse seus pecados, busque a libertação que vem de Deus e creia que a graça de Deus pode purificar e renovar a sua vida. Deus abençoe. Amém.